Sobre essa questão da personalidade, a personalidade é uma dádiva, um dom, uma outorga, um presente. Deus nos doa com a personalidade. E por que Ele nos doa com a personalidade? Porque a personalidade é como se fosse aquele registro, aquele selo, aquele código de barras ou aquele número de chassi, aquele código que te torna um ser único e identificável no universo inteiro. Ou seja, por exemplo, um animal não tem personalidade, não essa personalidade que nós estamos falando, porque a gente não pode confundir o que a psicologia chama de personalidade. A psicologia trata a personalidade como se fosse mais algo como caráter, aquilo que você forma ao longo da vida. A psicologia acredita que a gente forma a nossa personalidade conforme o ambiente, conforme a genética, a herança que nós trouxemos dos nossos pais. A espiritualidade entende que a personalidade a gente ainda herda coisas de outras vidas. Mas o livro de Urântia traz um conceito de personalidade que não tem nada a ver com isso aí, com o que a psicologia chama de personalidade. Personalidade, de acordo com o livro de Urântia, é como se fosse, o melhor exemplo que eu consigo fazer para explicar isso, é como se fosse o nosso DNA cósmico. Por que eu falo que a personalidade é o nosso DNA cósmico? Se você quer identificar alguém no corpo material de alguém, você faz um exame de DNA. Você não consegue identificar? Por quê? Porque só aquela pessoa tem aquele DNA. O código DNA é único e é imutável. Por exemplo, se uma pessoa adoece, o código de DNA dela continua o mesmo. Se a pessoa teve um braço amputado, o DNA dela continua o mesmo. Se ela fez transfusão de sangue ou fez um transplante de algum órgão, o DNA dela continua o mesmo. Por quê? É aquela informação que está registrada em cada célula do corpo humano. É o que realmente identifica uma pessoa. Quando você quer identificar uma pessoa e saber se ela tem algum grau de parentesco, você faz um exame de DNA. Porque não tem como enganar. A digital ainda é possível, né? Não é 100% seguro porque ainda existe a possibilidade de coincidir que alguém tenha as digitais iguais, apesar de ser difícil. Mas o DNA não. O DNA é infalível. O DNA garante realmente que aquela pessoa é aquela pessoa, sem sombra de dúvida. Por que eu chamo personalidade de DNA cósmico? Porque a personalidade é aquilo que vai nos identificar, que vai em qualquer estágio que a gente esteja no universo. A gente nasceu aqui em Urântia, a gente vai evoluir, passar por muitas fases, muitas transformações, a gente vai viver em muitas vidas após a morte. Pode ser que em algum momento a gente se torne uma pessoa totalmente diferente do que a gente é hoje. Pessoa como assim, aquilo que você construiu, o que você se tornou, o que nós nos tornamos, ou que nos tornaremos lá no futuro. Talvez a gente olhe para trás e fale assim, eu nem me reconheço, né? O que eu era antes, aquela larvazinha que nasceu naquele planetinha e hoje eu evolui bastante. Só que quando você for avaliado pela sua identidade, como se fosse a sua placa, o seu número de chassi, você assim, não, esse aqui é o Neemias, tenho certeza. Olha a personalidade dele aqui, olha o registro dele. O registro dele diz que ele é o Neemias que nasceu lá em Urântia. O livro de Urântia fala assim, a personalidade é a única realidade imutável em todo o processo. Todo o resto muda. Todo o resto muda. Esse corpo vai ficar para trás, né? A gente pode um dia se fusionar com o ajustador, nossa alma vai evoluir, a gente vai passar do material para o mononcial até se tornar espiritual. Tudo é um processo de mudança. Tudo. Exceto a personalidade. A personalidade é a única realidade que não muda. Então, assim, o que eu entendo como personalidade? Que é aquilo que, independente de como eu esteja e o quanto eu evoluir, a personalidade é aquele registro imutável que determina o que eu sou de verdade, em essência. Não é o que eu sou como corpo, não é o que eu sou de cor de pele, não é o que eu sou dos meus gostos, não é o que eu sou das minhas preferências, se eu gosto de carne ou se eu não como carne, se eu fui agressivo, se eu sou calmo, se eu tenho paciência, se eu sou impaciente. Não, isso tudo é caráter.
Isso é caracteres da minha pessoa. Esse caráter a gente constrói, a gente molda. Mas a personalidade não, a personalidade a gente não forma, a personalidade a gente não altera. A personalidade é aquele registro mesmo, aquele código de barras mesmo, que é único. Então, o exemplo que eu consegui dar, esse é um tema muito difícil, eu tenho dificuldade de explicar porque as pessoas confundem personalidade com o que a gente já conhecia antes de personalidade. Eu tive que desconstruir esse conceito de personalidade de antes, ou pelo menos separar eles, entender que a psicologia trata a personalidade como sendo uma coisa, mas o livro Durante trata a personalidade como sendo outra coisa. Então, a única maneira que eu tenho de explicar é que a personalidade é o nosso DNA cósmico, é o que realmente somos em essência para o cosmos. E isso Deus nos deu no momento, em algum momento, e isso também é uma discussão, mas não é a partir da chegada do ajustador, muito provavelmente é antes da chegada do ajustador, porque o ajustador só habita personalidades. Então, primeira coisa, para que alguém receba o ajustador, ele tem que ter personalidade. Então, isso vem antes do ajustador, é pré-requisito. O ajustador, ele não habita um animal, por exemplo, porque não tem personalidade. Então a gente sabe que a personalidade é doada pelo Pai em algum momento da existência. Eu acredito que desde o nascimento, mas aí o livro Durante não fala o momento exato. Porque a partir do momento que Deus doou a personalidade para aquele ser vivo ali, desse momento em diante, essa pessoa não pode ser mais descartada a não ser por um julgamento e um decreto dos anciãos dos dias, que são seres de altíssimo nível, lá da sede do superuniverso, e somente eles, que é um tribunal de 3 anciãos dos dias, podem avaliar aquela personalidade e definir se essa personalidade vai ser salva ou vai ser extinta. Só eles podem. Então, a partir do momento que a pessoa, que uma criatura recebe personalidade, esse ser se torna imortal em potencial, e somente um decreto dos anciãos dos dias pode extinguir essa personalidade. E essa personalidade é um registro, um código que garante que aquele ser é único no universo inteiro. E ele tem essa prerrogativa. Por isso que é um dom de Deus. Por isso que é como se fosse assim: você comprou o carro e você não emplacou ainda. Ele não tem placa, né? É um carro como qualquer outro. A partir do momento que foi lá, registrou a placa do carro, pronto. Agora esse não é um carro qualquer, é o carro com a placa tal. Ou seja, você personalizou, você deu personalidade àquele carro. Por quê? Porque ele agora não é mais um carro qualquer, como 1.000, 2.000, 100.000 carros num pátio. Não, agora ele é o carro de placa específica. Então, nós, como criaturas, nós somos aquela pessoa específica, temos o nosso nome cósmico, que a gente não sabe, o nome que nós temos aqui na Terra é o nome que nossos pais resolveram nos dar. Mas para o universo nós temos o nosso verdadeiro nome, que a gente vai descobrir depois da morte. Então, é muito complicado isso. Talvez a gente fique horas conversando sobre essa questão da personalidade e a gente não tem todas as respostas, porque o livro Durante não explica muito bem a questão da personalidade. Ou ele explica e a gente não entende, né? Porque é temas de estudo, de discussão por várias pessoas aí do movimento. Mas vamos continuar falando sobre isso aí. Mas entenda, o homem, ele é formado de corpo, mente. Essa mente, se tiver recebido, se essa criatura que nasceu tiver personalidade, então o ajustador do pensamento vem, é o espírito. Então é corpo, mente, espírito. Se o espírito e a mente humana se unirem, podem formar a alma, que é a quarta realidade. Essa alma é moroncial, ela é a união entre a matéria e o espírito, então é um ser híbrido, por isso que é moroncial. E aí a quinta realidade é a personalidade, que unifica esses 4 fatores da realidade: corpo, mente, espírito e alma. São unificados pela personalidade. A personalidade é que integra, é a liga que integra essas 4, para que a gente não fique entendendo como se fosse seres diferentes, né? Em um certo momento eu sou o corpo, não, eu sou a alma, não, eu sou o espírito.
Tudo é integrado e a gente se entende como sendo uma pessoa só. A personalidade é que faz isso. Então, só queria separar essas coisas, que a personalidade não é formada depois do ajustador, ela é doada pelo pai antes, ela é imutável no processo, e o que nós formamos com a chegada do ajustador é a alma.